usou mais grande expediente nessa legislatura vai ter que pagar uma jana. Não fui eu. Ué? Quem se manifestou? Foi quem, então? Vai ter que pagar uma jana. Bom, presidente, confesso que esse não era meu tema, mas já que o vereador Bressan veio à tribuna aqui e falou sobre a questão dos valores, vereador Bressan, o que a gente tem que entender, e eu não faço essa fala provocativa, mas se o presidente, vereador Zanquim, estava viajando quando deu esse problema das enchentes, ele estava viajando justamente para tratar dos problemas ambientais, dos problemas do clima. Ele estava indo para a Índia. Uma parte, vereador. Nós colocamos o Brasil na vanguarda novamente. O Brasil é vitrine mundial. Hoje os países estão estendendo o tapete novamente para o nosso Brasil. O Brasil está liderando o G20, as 20 maiores economias do mundo. Nós estamos comandando o BRICS. Nós estamos comandando diversas frentes no Brasil. E outra, quando deu a enchente aqui no Rio Grande do Sul, já estava programada essa visita do governo federal lá para a Índia. O governo disponibilizou toda a equipe, o vice-presidente, o governador recebeu uma ligação do vereadora Marisol, pode pedir para o Leite isso, recebeu uma ligação do presidente colocando todo o governo à disposição, tá? Veio o vice-presidente, ministros e vieram aqui. Agora vai ficar sobrevoando o desastre? Se colocou o que importasse, é que colocasse dinheiro, colocasse a equipe, agora fica vendo desastre. Mas assim, olha, toda a equipe vieram para cá. Diferente do antecessor, que quando deu as enchentes, o senhor se lembra, vereador Zanquim, lá na Bahia? Leu que deu aquela enchente, tudo? O nosso presidente estava andando de jet ski, acenando para as pessoas. E isso sim é triste. A gente tem que recordar. E que bom, vereador Velocino Ex, que o Brasil pode assumir esse protagonismo de geopolítica. Porque assim, olha, o que a gente tem que... Eu não estou defendendo o governo, só quero dizer porque eu vivo num país, eu sou nacionalista. E que bom que a gente pode ser protagonista de uma política regional e internacional. Porque a gente era excluído de tudo. De tudo e de todos os momentos. A gente passava chacota. E a gente tem que entender a importância, vereador Zanquim, o senhor como economista até estranha em algumas falas. Porque a gente tem que entender, vereador Zanquim, a importância da geopolítica, a questão estratégica do Brasil, a questão das fronteiras que nós vivemos. E a gente, enquanto parlamentar, a gente tem que ter a responsabilidade nos nossos discursos, porque senão a gente está alimentando cada vez mais o emburrecimento da população. Então, a importância geopolítica, estratégica do Brasil de estar participando de G20, das maiores economias do Brasil. E outra, vou só falar aqui, vereador, olha aqui, ó, vou só recapitular o senhor. O governo federal vai destinar 741 milhões de reais aos municípios da região sul, afetados pelas fortes chuvas. 95 milhões, eu falei 72 era para outra área. 95 milhões para a reconstrução de pontes, estradas e outras infraestruturas públicas danificadas. Só permite uma parte. De acordo com os planos de trabalhos apresentados pelos municípios. Então, os municípios têm que apresentar um plano de trabalho. O governo federal não tem que esbanjar dinheiro, jogar dinheiro nos municípios, não apresentar plano de trabalho. Então, cadê esses municípios? Ah, não tem estrutura? Bom, peça para os municípios que têm experiência. Caxias do Sul disponibilizou todos os servidores da FAS para ela ajudar no recadastramento. Então, que peça para os grandes municípios, faça um apelo para o governador ajudar. Então, assim, olha, o que nós não podemos fazer é jogar palavras ao vento, porque senão isso daqui acaba que ninguém está fazendo nada. Os recursos já entraram nos primeiros dias, foram 6,4 milhões, tá? Para Estrela, Cruzeiro do Sul, Nova Amassano, Cachoeiras, enfim, todos os municípios. Nesse valor de 741 milhões, vereador Bressan, eu já lhe dou a parte, o Ministério da Família e Combate à Fome vai destinar 239 milhões às cidades afetadas. Desses, 56,6 milhões serão destinados à compra de 20 mil cestas básicas e kit de alimentação, ao fomento rural, à rede da assistência social e ao auxílio abrigamento. O auxílio está sendo pago às prefeituras em um valor correspondente a R$ 800 por pessoa desabrigada, em 2 parcelas de 400. A primeira já foi lá no dia 11 do mês passado. O Ministério do Desenvolvimento Social disponibilizou 125 milhões para o Programa de Aquisição de Alimentos através do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
Para o Bolsa Família, 57,4 milhões de valores extras. Para a saúde, 80 milhões aos municípios afetados pelo ciclone. 16 milhões para a reconstrução de uma ponte na rodovia na BR-116 e 26 milhões o Ministério da Defesa aportou para a compra de equipamentos, barcos e aeronaves para resgatar as pessoas. Além disso, serão um novo PAC 14,9 bilhões para a prevenção de desastres em todo o país até 2026. O que eu quero falar disso? Não é minha pauta aqui agora, mas a gente tem que restabelecer a verdade, porque parece que não está sendo feito nada. Né? E está sendo feito. Ontem, não deu ontem, um tornado no Paraná, em Santa Catarina, são mais recursos que vão ser aportados. Agora, a presença física de uma pessoa sobrevoando, tirando fotos, dentro está sobrevoando, isso é o que menos importa. O que importa é se o governo vai estar presente resolvendo a vida da população. É a mesma coisa, não importa tirar uma foto que a pessoa tirando uma fotinho lá se vacinando. O que importa é que se tivesse vacina para toda a população e milhares de pessoas não viessem a óbito. Essa é a parte, vereador Lucas. Vereador Rafael Bueno, acho que o senhor trata com muita maturidade esse tema e quero dizer que, vereador Bressan, que bom que a gente construiu aqui uma relação no parlamento e hoje a gente diverge de forma respeitosa, com posições diferentes. O senhor traz uma preocupação que eu acho que é oportuna no que se refere às pontes e eu espero que o governo federal dê a mesma agilidade como ele deu para os 54 milhões do Hospital Geral. E eu tenho certeza que vai dar. Quero lhe dizer que, por exemplo, eu não conheço, não me aprofundei sobre a questão burocrática. E eu acho que esbarra provavelmente na licitação, no projeto, em todos esses problemas. Mas acho que temos que cobrar e vamos cobrar essa agilidade, como foi a agilidade para os recursos que o vereador Rafael tão bem já exemplificou aqui no Vale do Taquari, em outras regiões do Estado. E a gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente é liderança política e fala, porque nesse debate, por exemplo, da presença, eu não me manifestei, tenho uma opinião sobre a presença do presidente e acho que o que é necessário são recursos. Se o presidente tivesse vindo, muitas pessoas teriam uma opinião crítica de que veio para fazer lobby. Eu tenho muita vênia com isso. Como, por exemplo, eu vi agora um vereador, acho que vereadores que me antecederam aqui, até acho que o vereador era do PSDB que me antecedeu. Bom, eu vi um vídeo do governador Eduardo Leite, e não fui buscar a veracidade, talvez até seja fake news, mas um vídeo que o governador estava com o seu companheiro numa festa em São Paulo, num show da Ivete Sangalo. Olha, não ouvi ninguém se manifestar sobre isso, porque era um momento de dor, o governador estava numa festa, eu não me manifestei sobre isso. Tenho a minha opinião, mas tenho muito respeito e vênia sobre essa questão, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. E se nós formos pela coerência, porque eu ouvi aqui gente fazendo, que o presidente não sei o quê, que isso e aquilo. Pois é, mas daí o governador, é oportuno, é adequado o governador estar num show da Ivete Sangalo enquanto as famílias choravam? Eu não sei, porque eu não busquei a veracidade do vídeo. Eu quero dizer que hoje nós temos recursos para o Hospital Geral. Hoje o governo federal despendeu pencas de dinheiro e tem que trazer mais, não faz mais que obrigação. E que bom que o Brasil hoje tem protagonismo internacional e o Brasil é respeitado. Só falta vocês dizer que o Biden é comunista. Espero que não tenha que ouvir isso, porque não é, né? Mas hoje o presidente do Brasil se reúne com o presidente da principal potência mundial sem bater continência e colocando o Brasil no seu devido lugar. Obrigado, vereador. Olha, eu volto a falar, a presença física do presidente, ela é importante simbolicamente, ela é, mas o mais importante é a presença da estrutura do governo federal. Eu, por exemplo, vereador Felipe, por que os políticos não vão lá? Eu não limpo nem minha casa. Como é que eu vou ajudar a limpar? Só para tirar foto, tirar selfie, dizer que eu estou lá limpando, que eu estou fazendo as coisas? Só para ganhar curtida, para ganhar likes? Eu estou aqui, olha, limpando. Eu limpo 10 minutos lá, varro minha casa, já fico cansado. Vou fazer isso? Agora sim, que bom que a gente tem contato. Eu tenho um amigo meu, que ele é pai de santo, o vereador Lucas, e ele tem um filho de santo dele lá, que tem um dono de uma transportadora. 3 carretas, 3 caminhões, ele botou à disposição da FAS, da prefeitura. E levou os materiais para lá.
Vereador Felipe, o dono da Rodoforte me ligou um dia, ele disse assim, ó, nós temos uma carreta aqui disponibilizada aqui na empresa, para onde tu quer que a gente leve, Rafael? Eu passei o telefone do prefeito de Mussum, o guri, aquele novo prefeito, né? A declaração de líder. Então, são pequenos gestos que a gente faz, não precisa ficar aparecendo, tirando foto, dizer que tal, que não tá. O importante é que nós façamos alguma coisa de útil para melhorar a vida da população, seja de Caxias, seja... Agora tem gente que está lá entregando uma cadeira de roda, está tirando foto. Está lá no incêndio, está tirando foto. Tinha até deputado de bombacha lá no meio da enchente, para tirar foto, para aparecer no Jornal Nacional. Mas que isso, a gente tem que o quê? É ajudar a população. Sua parte, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Eu até trouxe o tema muito preocupado com as pessoas, vereador Alberto, que ficam à beira da estrada e têm a banquinha e não estão conseguindo sobreviver. Estou preocupado com as 6 pontes, né, que caíram e, infelizmente, não estão sendo reconstruídas o quanto antes. Eu acho que tem que ser urgente. Estou preocupado com o Free Flow que está sendo instalado na RS 122 e a alternativa seria a BR 116 e não vai haver essa alternativa e vai ser pela RS 122 aonde vão ter que se deslocar. Estou preocupado com aquelas pessoas que vendem uva lá em Nova Pádua, ao lado da ponte, e não vai ter o que comer, vamos supor, porque não vai ter comércio. E essas pessoas, eu nem trouxe esse debate aqui, sabe, para fazer essa cobrança, vereador Rafael, e parabenizo o jornal por fazer essa matéria hoje, porque a gente parece que esquece e só vê a água entrando dentro das casas das pessoas, mas também não vê aquelas pessoas que, graças a Deus, não foram atingidas com a enchente, mas foram atingidas de outra forma. E esta é a minha preocupação. Então, assim, vereador Lucas, se o dinheiro federal veio, é uma cobrança, sabe, que eu faço para tentar melhorar a vida das pessoas. Eu nem quero politizar, porque até fica chato, porque nós temos que tentar ajudar essas pessoas, temos que tentar ajudar quem está escoando, tentando escoar a sua produção, porque depende sim de Caxias para sobreviver, e Caxias depende desses municípios para sobreviver. Somos todos, né, aqui irmãos, e todas as cidades aqui têm que se unir. Então a minha maior preocupação é que fazem 30 dias, vereador Rafael, e nada foi feito até agora. Eu não vi um concreto num pilar de uma ponte, isso me preocupa. Se o dinheiro está aí, vamos fazer o quanto antes. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Mas eu acho que é nessa corrente de esforços, eu volto a dizer, fiquei sabendo, tu vê, a Caxias podia estar anunciando, a cada 2 dias está indo um caminhão-pipa. Né? Ajudamos com os servidores da FAS. A gente podia, e eu quero parabenizar o prefeito Adiló, eu vi um debate aqui na Câmara, a gente podia surrupiar o dinheiro, que ainda bem que o prefeito Adiló, o que ele fez? Tirou um decreto que tinha do governo. Não, mas a nossa cidade não foi afetada, nós não queremos pegar esse dinheiro aí. Peça uma parte. Nós podíamos ter pego o dinheiro. E que bom que o prefeito... Eu não estava entendendo o tema, eu fui lá e perguntei ao prefeito, me explica direito isso aqui. Então, tem muitos também que querem ser oportunistas nesse momento, e nós não podemos, através da dor das pessoas, ser oportunista, tirar proveito. Se a parte, vereadora Tati, eu tenho meu assunto para falar, mas... Obrigada, vereador Rafael. Acho que é importante a gente falar que, em primeiro lugar, o governador Eduardo Leite esteve presente em todos os momentos, né, durante a tragédia, cumpriu seu papel como governador de forma exemplar, e nos orgulha muito a forma como tudo foi conduzido, porque ele esteve em Brasília em diversos momentos, buscando, né, auxílio do governo federal, conversou com as pessoas, abraçou as pessoas, fez uma série de ações que eram necessárias. Agora, a gente também não pode ficar criticando e esquecer que por trás de uma pessoa, por trás do governador, do cargo público que ele exerce, existe uma pessoa. Ele cumpriu com o seu papel, o que ele tinha que fazer com relação às enchentes, ele fez de forma exemplar. Agora, ele não poder curtir a vida, ir para um show, sair... Gente, isso também já é um absurdo, já é uma perseguição. Cada um de nós tem uma vida pessoal e desde que ele cumpra com o seu papel, o que ele faz na vida pessoal dele não importa. E usar usar desta ação para atingi-lo de forma política, olha, é muito eleitoreiro e é de uma má índole, assim, extrema. Então, sim, o vídeo é verdadeiro, ele esteve saindo, esteve em uma festa, cumpriu com todo o seu papel aqui de forma exemplar, e quem utiliza isso para destruir uma imagem política
olha, é muito baixo mesmo, e eu gostaria que essas pessoas estivessem aqui, nos nossos cargos. Porque não é fácil a gente dar o nosso melhor, e ao contrário de uma empresa que a gente tem um horário para iniciar e um horário para terminar, aqui não tem. A gente é vereador 24 horas. E o governador é governador 24 horas também. Agora, ele tem uma vida pessoal. E desde que ele não fale como liderança, a gente não tem por que fazer esse tipo de crítica. Obrigada. Obrigado, vereadora Tatiane. Eu acho preconceituoso, né, esse cenário que criaram para o governador. E outra, ele tem vida, ele tem direito a fazer o que ele bem entender. Eu agora, porque eu vou no domingo ali no Panela Velha, eu não posso ir agora. Eu saio da missa e vou para o Panela Velha. Agora eu não posso ir. Então, assim, cada um faz o que quer da sua vida, gente. O que é importante é que tu faça as coisas corretamente. Seu à parte, vereador Fantinel. Ligeirinho, porque eu tenho que... Vereador, eu só queria fazer um complemento aqui da fala que o senhor trouxe, que estão discutindo, a fala do Bressan também, da questão das pontes, tá? Isso é a prova para o nosso povo ali fora, tá? Que a máquina pública não funciona, que o sistema público não funciona, está quebrado, está acabado, está superado, porque se esses 700 milhões que o governo federal enviou para resolver o problema tivesse caído na mão de privados, as pontes o mês que vem estavam tudo construídas. Era isso, vereador. Bom, obrigado, vereador. Eu quero falar nos meus últimos 4 minutos da agenda que eu estive em Brasília. Nós saímos na madrugada de ontem, 2h30 da manhã, chegamos às 10. A Tere Mandelli e o seu esposo, que são coordenadores, a Tere Mandelli, que é coordenadora da pastoral das pessoas em situação de rua aqui em Caxias do Sul, uma pessoa que faz esse acolhimento, vereador Alberto, desde 2018 para as pessoas em situação de rua. E esse trabalho ele vem se ampliando cada vez mais. E eu trago aqui alguns dados de forma rápida para mostrar a importância desse projeto para Caxias do Sul, que é um braço, né, da comunidade, vereadora Rose, que auxilia o município. E o meu tio, ele é o vice-presidente também, então ele me colocou nessa empreitada. E como nós estamos no período de liberação de emendas, eu aproveitei e que bom que nós temos um aceno de cerca de R$1,5 milhão dos nossos deputados e um senador para também ampliação das obras do Lar da Velhice São Francisco de Assis. Acho que a vereadora Marisol esteve lá, o vereador, eu sei que o vereador Cadori e o vereador D'Ambrosio estiveram lá, viram a importância daquela obra do pró-social, um governo de abatimento de impostos do governo do Estado, né? E agora nós estamos, então, na peleia, né, pleiteando recursos para ampliação do Lar da Velhice. Então, paralelo à nossa agenda no Ministério dos Direitos Humanos, nós conseguimos, então, esticar também em alguns gabinetes de deputados e senadores a nossa agenda. E eu trago aqui esses dados porque desde 2017, toda quinta-feira, a Pastoral das Pessoas em Situação de Rua, eles vão todas as quintas-feiras, faça chuva, faça sol, feriado, eles vão na rua entregar uma sopa, um pão, um suco para as pessoas. Desde 2017 até o presente momento, 30.557 sopas foram servidas. Nós temos o Médicos no Mundo, que é uma ação que veio de Curitiba e é cidade de referência no Rio Grande do Sul, é Caxias do Sul, é uma cidade piloto. 2021, 2022, 2023, 987 pessoas foram atendidas, presidente. E é bom ressaltar que as pessoas em situação de rua aqui na nossa cidade está um surto de tuberculose, né, aqui na nossa cidade. E esses médicos do mundo, que é um grupo de voluntários, eles têm atendido e se focado muito nisso. A hospedagem solidária no mês de inverno de 2018 a 2023, 20.916 jantares e cafés da manhã. Uma média de pessoas acolhidas, 62 pessoas acolhidas pela hospedagem solidária. Só que esse projeto, eles são que nem nômades, né? Eles são que nem moradores de rua, porque cada vez eles têm que ficar disputando um espaço num salão de igreja, em outro lugar, e tem um preconceito da própria comunidade. Então, o objetivo é transformar esse projeto permanente, né, e que com o apoio do governo federal. E aqui eu quero agradecer a deputada federal Denise Pessoa, né, em especial, ela não pôde participar da reunião porque ela estava indo no Ministério, a nossa agenda era programada para as 3 horas, transferiram para 6h30, nós fomos atendidos às 8, saímos de lá do Ministério quase 10 da noite. Então, eu quero agradecer a deputada por ter feito essa agenda, porque ela ficou paralelo a uma reunião
da bancada gaúcha, mas eu trago boas notícias para Caxias do Sul. Tem 2 projetos do governo federal, um que é o Inverno Acolhedor e outro que é o Moradia Primeiro. O Inverno Acolhedor, ele é um projeto piloto do governo anterior, agora, o governo federal, e para as grandes cidades. Mas como eu sou amigo do diretor nacional das pessoas em situação de rua, e eu tenho cobrado dele, ele inclui as grandes cidades também. Como Caxias do Sul tem cerca de 500 mil habitantes, conseguimos colocar Caxias do Sul, presidente, nesse projeto a ser estabelecido a partir do ano que vem com recursos federais. E também tem um projeto Moradia Primeiro, só para concluir, presidente, que ele é um projeto tipo um albergue, mas as pessoas são aquelas que têm que ter todo um critério já na rede de proteção social e que querem entrar para o mercado de trabalho e sair das pessoas em situação de rua. E nós precisamos da ajuda do governo municipal. E eu fico feliz que nós somos parabenizados lá em Brasília, porque Caxias do Sul tem o Conselho Intersetorial, nós temos a questão do Pop Rua, dos CRAS muito bem elaborado, que nem as grandes cidades têm isso, as capitais que Caxias do Sul têm. Então, quem sabe nós seremos contemplados nesse segundo projeto também. No momento oportuno, eu trago mais detalhes da viagem, mas quero agradecer a deputada Denise e a secretária nacional das pessoas em situação de rua. Obrigado, presidente. Obrigado. Declaração de líder, bancada do PSB.